Hoje recebemos em nossos estúdios a doutora Kelly Andrade, primeira mulher eleita para a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo. Eu sou Robson Maia, esse é o ES Brasil Entrevista. Muito bem, doutora, seja mais do que bem-vinda a ES Brasil. Os nossos estúdios estão sempre abertos para recebê-la. Obrigada pelo convite, Robson. É sempre uma honra poder falar com vocês. Bom, doutor, antes de mais nada, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre a sua trajetória dentro do direito, né? É um feito histórico, você chega à presidência da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo, é a primeira mulher a ocupar esse cargo, existe um recorte de gênero, você e a Érica Neves conseguem esse feito histórico, vamos dizer assim, para o direito do Espírito Santo, para os advogados do Espírito Santo. Queria que a senhora destacasse um pouquinho da sua trajetória e também, é claro, né, desse feito. Sim, eu sou advogada civilista atualmente, né? E comecei a advogar tem 17 anos, quase 18 anos. Iniciei a carreira com bastante dificuldade, montei um escritório com móveis usados, comecei sozinha, era eu o escritório, tudo eu que fazia, né? Sozinha. E trabalhando com bastante, né, afinco, responsabilidade, dedicação. Eu iniciei minha trajetória devagarzinho, né? E aos poucos fomos crescendo o escritório. Depois eu vi necessidade também de fazer os cursos de gestão e também o curso de contabilidade e consegui administrar melhor o meu negócio, que era o meu escritório, né? Depois de alguns anos advogando, eu conheci a OAB, que eu vi que a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem um papel importante em defesa do advogado. Então eu verificava questões no fórum mesmo de Cariacica, de onde eu sou, né? Que poderiam ser melhoradas e eu requeria a OAB que ela tomasse providências. E assim eu me aproximei da OAB sempre requerendo alguma coisa, tomassem providências. Até que recebi um convite do então presidente da subseção da OAB de Cariacica para compor a chapa dele na próxima eleição, como conselheira, né? E assim eu ingressei então nos quadros da OAB, no sistema OAB, em primeiro cargo de conselheira, também cargo eletivo, né? Na sequência eu participei de uma segunda eleição como diretora, na chapa também vencedora, e iniciou então meu segundo mandato no sistema OAB. Depois então fui presidente da OAB de Cariacica no terceiro mandato no sistema OAB. É o atual, onde eu estou hoje. Atualmente sou presidente da OAB de Cariacica e meu mandato termina agora dia 31 de dezembro de 2024. E agora vencemos mais uma eleição, recentemente, né? Dia 22 de novembro, as eleições da OAB estadual. E eu componho a chapa, né, honrosamente, com a Érica Neves, que é a chapa vencedora. E a partir de 2025 até 2027, estaremos à frente aí, ela da OAB do Espírito Santo e eu da Caixa de Assistência aos Advogados do Espírito Santo. Bom, foi uma vitória histórica, né? Como a gente destacava, mulheres ocupando esse cargo depois de muito tempo, pela primeira vez na história. Você na Caixa de Assistência e a Érica Neves também, agora ocupando a presidência da OAB do Espírito Santo. Queria que a senhora destacasse também a importância desse momento, desse marco para as mulheres, principalmente para as advogadas do Espírito Santo. Sim, foi um marco histórico em todos os sentidos. Primeiro porque nós somos, né, e éramos, quando da eleição, dia 22, oposição à atual gestão da OAB. Então, você fazer uma campanha contra a máquina, a situação, é sempre mais difícil, né? E ainda assim, como oposição, tivemos uma vitória confortável, com 53% dos votos, enquanto a situação ficou com 21% a menos dos votos. E então vencemos a eleição. E qual a importância disso aí também na questão do gênero, né, para mulheres, né? O primeiro ponto é a representatividade. Muitos não entendem o que seria essa tão falada, famigerada representatividade, mas é de suma importância, especialmente para as mulheres. Sabemos tudo o que enfrentamos ao longo da história, sabemos a necessidade de fazermos uma reparação histórica, e por isso há também cotas de gênero. No sistema OAB, por exemplo, é necessário que haja uma chapa mista, 50% de cada gênero, a fim de garantir a participação efetiva do gênero feminino, que hoje é a maioria na OAB. Mas nós sabemos que, ao longo da história, nós tivemos vários direitos tolhidos, né, e retardados, até que conseguimos conquistá-los com muita luta e sacrifício. E quando hoje somos eleitas as primeiras mulheres presidentes, nós dizemos para todas as mulheres, vocês também podem. Estamos aqui representando cada uma de vocês. Aqui vocês terão voz,
terão vez e terão o olhar feminino sobre uma administração. Então, isso é muito representativo. Eu lembro de que eu assisti uma matéria na TV em que uma menina negra, linda, via a Maju na televisão e com o cabelo igual ao da Maju, e ela disse o seguinte: olha, mamãe, ela é igual a mim. Então, ela se viu naquela jornalista. Hoje, ser mulher e presidente da OAB é permitir que as mulheres se vejam em cada uma de nós, tanto em mim quanto na Érica Neves. É dizer que elas podem ocupar esses espaços, que a capacidade ela independe de gênero. Então, é realmente um feito histórico. Nós somos muito honradas por poder marcar a história com as primeiras mulheres a ocupar cargos de presidente junto à OAB estadual e à Caixa de Assistência da OAB estadual. Bom, parabéns mais uma vez pela vitória, pela conquista. Eu gostaria agora de falar um pouquinho do que foi essa corrida eleitoral, né? Essa disputa. Infelizmente, a gente sabe que o país hoje se encontra num momento polarizado e dentro dessa eleição da OAB não foi um cenário muito diferente. A gente viu algumas cenas inusitadas, algumas situações de ataques, tanto da oposição quanto da situação, algumas construções de narrativas. Queria que a senhora falasse um pouquinho de como se deu essa disputa e, principalmente, como que a chapa vencedora enxergou, principalmente às vésperas do pleito, as disputas de narrativas que se formaram, as discussões em torno, principalmente, né, de abuso de poder, supostamente influências sendo usadas. Como é que vocês observaram? Como é que a senhora observou, presidente? Eu não tenho receio em dizer que foi uma eleição vergonhosa, não só para a OAB, quanto para a sociedade. É uma entidade de classe como a OAB, que vai muito além de uma entidade representativa de advogados. Ela tem uma função social importante, fiscalizatória, uma importância constitucional, inclusive. Ela se rebaixar ao nível de uma disputa eleitoral com o uso de artifícios como milícia digital, fake news, deepfakes, é realmente deplorável. Então, foi contra esse sistema também que nós lutamos. Nós não queríamos só vencer para sermos eleitas, sermos vitoriosas. Nós queríamos derrubar um sistema que hoje trouxe para a eleição da OAB uma pequenez que não nos cabe diante da nobreza e do tamanho da nossa instituição. A senhora acha que o gênero teve alguma influência nesse caso também? Eu não posso afirmar que houve em relação às fake news, deepfakes, né? Quem faz isso faz com qualquer pessoa, né? Está disposto a agir ilicitamente, age contra qualquer pessoa. Mas eu, particularmente, sofri violência de gênero durante a eleição. Então, posso falar de mim. Eu, Kelly Andrade, fui vítima de fake news em razão do gênero. Perfeito. Doutora, eu gostaria agora de falar um pouquinho, né, saindo um pouquinho dessa disputa da eleição, da conquista, falar um pouquinho sobre o papel da Caixa de Assistência dos Advogados. Qual que é a função? O pessoal de casa às vezes se questiona, né, fica muito a par, principalmente em relação à eleição para a presidência da OAB. Mas em relação ao CAIS, qual que é a função do CAIS? Essa pergunta ela é muito importante, porque a sociedade, de modo geral, ela não sabe nem que existe a CAIS, né? Porque é uma instituição que é autônoma, independente, com o próprio orçamento, com o próprio regimento e estatuto, mas que ela é eleita junto com as eleições da OAB. É uma chapa única. Então, por isso, ela fica um pouco em segundo plano, né? A gente foca muito na OAB, claro, que é a nossa instituição, né? A qual a CAIS pertence, mas a CAIS ela tem uma importância e uma missão institucional diferente da OAB. Falando de forma bem prática, a OAB ela cuida do advogado como profissional. E a CAIS, que é a Caixa de Assistência aos Advogados do Espírito Santo, ela cuida do advogado como pessoa, do bem-estar, da qualidade de vida. Isso é importante. Ela tem hoje uma independência de gestão, uma autonomia, inclusive administrativa e financeira, mas ela realmente faz parte de um sistema único, que é o sistema OAB. Enquanto a OAB do Espírito Santo ela foca no profissional, a CAIS foca na pessoa do advogado, também de seus dependentes. Bom, são mais de 20 mil advogados no Espírito Santo atualmente, né, registrados na OAB. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho das propostas que a CAIS, sobre a sua gestão, tem para
promover a inclusão, para, de certa forma, aproximar os advogados da ordem e, é claro, né, combater uma vulnerabilidade social que existe independente de classe, a gente sabe muito bem disso, independente se é advogado, independente da posição ocupada, a gente sabe que existem situações de vulnerabilidade social. Gostaria que a senhora falasse quais são as propostas da sua gestão. Hoje há não só uma vulnerabilidade, mas também uma exclusão, né? Nós rodamos de norte a sul do estado em campanha e tivemos a oportunidade de conhecer a realidade de cada comarca, de cada cidade, de cada município, identificando quais são as demandas e as necessidades de cada advogado de norte a sul do estado. Então, isso nos deu uma competência para entender melhor qual o nosso plano de ação voltado para atender essas demandas de todos os advogados. Hoje temos uma caixa de assistência que, historicamente, atende a poucos e não a todos. Hoje, o número de beneficiários da caixa de assistência é mínimo. Uma fila de espera para atendimento psicológico gratuito, por exemplo, que é um dos serviços que a CAIS oferece para os advogados, é o psicólogo gratuito, a fila de espera está de 1 ano. Então, se você hoje tem uma necessidade de um atendimento psicológico e não tem condições de pagar por ele e quer usar pela caixa de assistência, você tem que esperar 1 ano. Em teoria, é um direito de todos. Direito de todos, regimental, previsto em estatuto. Então, todos deveriam ter acesso, né, a esse serviço. Mas esse acesso, na prática, não tem funcionado. E a gente sabe que saúde não espera, né? A gente não pode brincar com a saúde. Então, nossa proposta é realmente zerar a fila de espera do psicólogo. Sim. Atendendo os advogados com o maior número de profissionais. Hoje tem uma quantidade muito pequena que não atende a todos. Na Grande Vitória e de forma online. E no interior do estado, simplesmente não há esse serviço. Então, o advogado do interior, ele paga a mesma anuidade que eu pago aqui, estando na Grande Vitória. Eu tenho diversos serviços gratuitos pela Caixa de Assistência e eles lá não têm. Então, esse tipo de exclusão que a gente vai suprir. Vai acabar a diferença entre advogados da Grande Vitória e do interior do estado. Nosso compromisso de gestão é realmente levar a Caixa de Assistência para toda a cidade do estado do Espírito Santo. Então, nas 78 cidades onde tivermos advogados, eles terão os benefícios da Caixa de Assistência. Bom, um dos discursos de campanha que a senhora utilizou, e também, é claro, a presidente eleita, a Érica Neves, utilizou também ao longo da corrida eleitoral, foi em relação a esse isolamento que existe entre a ordem e as subseções, perdão, né, no interior do estado. E eu gostaria de falar um pouquinho em relação às outras instituições políticas, né? Um discurso também adotado foi isso. Hoje existe um isolamento entre a OAB e as outras instituições, tanto governamentais ou não governamentais. Qual que é a proposta da CAAS para tentar aproximar também, não só a CAAS, mas a OAB como um todo, das outras instituições para, quem sabe, né, implementar políticas mais eficazes e até mesmo gerar novos projetos? Perfeito. A OAB, como eu disse, ela é um órgão sui generis, que é um órgão, não é um órgão de classe, como outros órgãos de classe, de contadores, de médicos, de engenheiros. Por que ela é um órgão sui generis, diferente dos demais órgãos de classe? Porque ela não atende só a advocacia, ela tem também uma função social. Então, você vai perceber a OAB realizando ações sociais, se envolvendo em questões afetas à sociedade, denunciando irregularidades de contratos públicos, fiscalizando, a OAB envolvendo-se nas questões de moralidade, de combate à corrupção, porque a OAB ela não atende apenas a classe interna corporis, ela tem uma função também externa, né? Fora OAB, voltada para a sociedade. Por isso a importância da gente realmente conseguir dialogar com outras instituições, porque nós também, sobretudo, beneficiamos o próprio cidadão. Nós dissemos o seguinte: estamos aqui defendendo o interesse do advogado, porque esse advogado, ele é a voz do cidadão. Se ele tem prerrogativas, as prerrogativas não é dele, é do cidadão, que o advogado dá a voz perante o Estado. Então, de fato, nós entendemos que houve um isolamento através da última gestão, e nós vamos vencer esse isolamento, já estamos vencendo, inclusive, na qualidade de presidentes eleitas, já estamos iniciando diálogos com várias instituições, órgãos,
a fim de nos aproximarmos e fazer uma parceria que seja proveitosa para todos. Presidente, um ponto que a senhora tocou ao longo da nossa entrevista foi em relação a essa aproximação do ser humano que existe além do advogado, né? E uma das principais propostas também é na questão da maternidade e da paternidade também, né? Englobando esses dois aspectos. Queria que a senhora destacasse um pouquinho mais sobre essas propostas, como que a senhora pretende implementar e, é claro, né, qual é o benefício para o advogado da ordem hoje, principalmente o que é beneficiário da CAAS. Perfeito. Essa realmente é uma pauta que é muito sensível, porque eu realmente sou mãe, né? Além de mulher, sou mãe de 2 filhos e tive meus 2 filhos enquanto advogada. E advogada profissional liberal, autônoma. Então, assim que eu tive meu primeiro filho, eu enfrentei grandes dificuldades, como, por exemplo, juízes que não aceitavam remarcar a audiência. Eu tive que levar meus filhos, às vezes operada, eu operada ainda da cesariana, para audiência, e eles amamentando, para poder cumprir meu compromisso profissional. Então, eu tive realmente grandes dificuldades enquanto mãe e profissional liberal. E isso me dá hoje uma condição de saber qual é a dificuldade das mães advogadas. Existe hoje um benefício da Caixa de Assistência que chama-se CAIS Materna, que é a devolução do valor da anuidade paga para a mãe que teve bebê, quando ela requer até o 6º mês de vida do bebê, essa devolução. Esse benefício ele foi reduzido pela metade na atual gestão. E um dos nossos compromissos é retomar com o pagamento integral do benefício da CAIS Materna para as mães advogadas. Porque nós sabemos que muitas mães advogadas, elas não têm sequer uma licença maternidade previdenciária, um auxílio previdenciário para poder manter a sua renda, os pagamentos das contas, quando ela tem filho. Então, sabemos a importância desse valor para a mãe que acabou de ter um bebê e tem despesa de enxoval, gastos iniciais com fralda, com leite, enfim, com cuidados, né? E nós sabemos a importância desse benefício. Então, uma proposta que nós fizemos, e é um compromisso, é retomar o acompanhamento integral do CAAS Materna. Uma outra proposta que é tão importante quanto é a OAB. Eu atualmente sou presidente da OAB de Cariacica e é muito comum nos eventos da nossa OAB as mães levarem seus filhos. Não tem quem deixar, né? Muitas vezes a rede de apoio não consegue atender. E daí as mães levam para os cursos de qualificação, palestras, eventos, sempre seus filhos. Então a nossa OAB é uma OAB que é muito familiar, né? Eu, por muitas vezes, já cuidei dos bebês para poder as mães estudarem, por exemplo. E sabemos da importância do acolhimento da mãe que está com o bebê recém-nascido e também do bebê recém-nascido. Então, o OABABY é uma proposta que nós criamos com muito carinho para poder dar amparo para as mães advogadas de todo o estado, para que elas tenham uma rede de apoio até o 6º mês do seu filho. Então, caso tenha que fazer alguma audiência, alguma diligência, algum atendimento de cliente, não tem com quem deixar o seu filho, nós vamos viabilizar através de convênios e parcerias com hotelzinho, com creche, com alguns estabelecimentos que nós temos hoje que as mães podem trabalhar e cuidar dos seus filhos ao mesmo tempo, né? Então, nós temos experiência com esse tipo de estabelecimento, em que trabalhamos e cuidamos do bebê, conciliamos a maternidade com o profissional. Queremos, então, ampliar isso para todo o estado do Espírito Santo. Perfeito. Doutora, eu gostaria de entrar num ponto que é em relação à juventude também, né? Você destacava sobre a questão psicológica do advogado, o atendimento. A gente sabe que hoje um dos grandes problemas da juventude é exatamente o aspecto psicológico. E hoje na ordem existem vários advogados jovens ainda, né, que estão ingressando na vida do direito. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho das políticas para a juventude que o seu mandato pretende implementar. A parte de assistência, especificamente, a gente fala na saúde mental, né? É nossa responsabilidade cuidar da saúde mental do advogado. E como fazemos isso? Não só através dos psicólogos, que são gratuitos, mas através dos esportes. Porque a saúde física, ela também afeta a saúde mental. Hoje temos diversas modalidades esportivas gratuitas para os advogados, inclusive competem nacionalmente e internacionalmente pela classe. Temos hoje futebol, handebol, vôlei, natação, corrida de rua, beach tênis. São diversas modalidades esportivas
que são gratuitas para todos os advogados. Então, nós entendemos, sim, que o esporte, ele interfere na saúde mental. E uma das formas de cuidarmos da saúde mental dos jovens advogados é inserindo-os nos esportes da OAB. Perfeito. Presidente, agora eu gostaria, para a gente finalizar, que a senhora falasse um pouquinho, fizesse um balanço do seu mandato à frente da subseção de Cariacica. Como você destacou, é uma sequência, é uma escada, né, ao longo dessa carreira jurídica, agora chegando até a OAB, de fato, né, a CAGS, mas eu gostaria que a senhora fizesse um balanço antes desse mandato que se finaliza no dia 31 de dezembro, à frente da subseção de Cariacica. Bom, eu finalizo o mandato com muito orgulho, sobretudo da união que promovemos na classe. Os projetos são importantes, mas as pessoas mais importantes do que projetos. E a OAB ela não é feita de construção, de prédios e nem de projetos. Ela é feita de pessoas. E nós tivemos o cuidado com a advocacia da nossa região, de Cariacica, Leopoldina, até alguns meses atrás, Viana também era da nossa região, da nossa subseção. E nós tivemos o cuidado com os advogados, um cuidado bem materno mesmo, a fim de promover, sobretudo, a união. E, na sequência, a qualificação. Então, quando eu olho hoje para o nosso mandato inteiro, eu vislumbro 24 projetos novos em andamento. Eu tenho, por exemplo, o Laboratório de Inclusão Digital, que é uma sala de informática em que advogados voluntários ensinam os advogados idosos a utilizarem o sistema de processo eletrônico, porque os idosos estavam ficando marginalizados, à margem da advocacia, excluídos da advocacia, em razão do bloqueio tecnológico que é natural da idade. Então, os idosos estavam deixando de advogar porque eles realmente não conseguiam utilizar os sistemas eletrônicos, que hoje os processos judiciais são quase 100% eletrônicos. Acabou o processo de papel. E eles só sabiam usar o de papel. Então, agora, usar um sistema eletrônico para uma pessoa de 50, de 70, de 80 anos, um advogado dessa idade, não é fácil, porque ele não pegou essa geração que já nasceu com o celular na mão. Então, ele tem uma dificuldade de encarar o novo, de aprender, de tirar um bloqueio até psicológico, né? E com isso, nós verificamos que muitos advogados idosos estavam deixando a advocacia porque não sabiam utilizar os sistemas eletrônicos. Então, assim, uma baita covardia, porque a tecnologia tem que ser inclusiva e não ser objeto de exclusão, né, de profissionais. Quando eu identifiquei isso, eu montei um laboratório de informática, que eu chamo de Laboratório de Inclusão Digital, onde os advogados, 50 mais, 60 mais, eles ficam lá 3 meses participando de um curso para poder aprender a protocolar petições, recursos, a acessar os autos de processo eletrônico, e ensinamos isso de forma bem tranquila, lúdica, paciente, porque sabemos que é necessário vencer, né, um bloqueio natural da idade. E esse curso é ministrado por advogados também, mais jovens, e todos voluntários. Então, é uma grande rede de apoio. Esse é um projeto que muito me orgulha também, porque eu ouvi vários depoimentos de advogados que passaram por lá, os idosos, que disseram: eu estava desistindo da minha profissão. Graças a passar por aqui e aprender a usar os sistemas, que eu voltei agora a advogar. Outro dizia: eu estava me sentindo inútil, porque eu falava: poxa, eu sou advogado e não consegui advogar porque eu não tenho habilidade tecnológica. E então lá ele entendeu que ele tem capacidade sim, que ele pode sim aprender, que ele é muito útil sim para a sociedade, para a justiça, né? Um segundo projeto que eu me orgulho muito também chama-se Trilha da Advocacia Empreendedora, que é a parceria da OAB de Cariacica com o Sebrae, que ela também é exclusiva no estado do Espírito Santo. Não existe nenhuma outra subseção com essa trilha, em que nós temos aí cerca de 12 soluções do Sebrae sendo oferecidas dentro da OAB de forma gratuita. Qual é a importância disso, Robson? O advogado ele forma bacharel em Direito com habilidade de direito material e processual, enfim, uma habilidade formal, de conhecimento técnico do direito. Depois que ele se torna advogado, pega a sua carteira profissional e monta o seu escritório, ele se depara com uma nova realidade, que ele é o empresário. Ele tem uma empresa, tem que saber gerir a sua empresa, separar a receita pessoal da profissional, ele tem que ter sistemas que buscam eficiência, tem que ter a parte de noções contábeis, de livros de caixa, de quase uma empresa mesmo, propriamente. É uma empresa. E a faculdade não nos preparou para isso.
Então, eu também percebi na advocacia que havia uma grande dificuldade dos advogados em se estabelecerem como empresários que são, porque não tem uma qualificação profissional para que eles se tornem empresários, além de serem advogados. E aí a gente fez uma parceria com o Sebrae, e o Sebrae passou a ministrar, então, cursos de qualificação, controles financeiros, marketing digital, cursos próprios e típicos do Sebrae, como o próprio Empretec, o Líder Coach, né? Enfim. São vários cursos que a gente tem dentro da OAB de Cariacica hoje, a maior parte deles gratuitos, alguns deles com taxa R$100, né? Enfim. Outros com descontos maiores em razão da parceria, para poder propiciar o advogado ele ser também um bom gestor do seu negócio. Então, para poder ter sucesso na carreira, não basta ser um bom advogado, tem que ser também um bom gestor. Então, nós preparamos, qualificamos a nossa advocacia para serem excelentes empresários e donos, né, do seu negócio de sucesso. Esse foi um dos projetos dos 24 que nós fizemos, né? Então, ao longo da nossa gestão, foram inúmeros projetos que foram realizados, que estão em andamento, certamente serão continuados com a nova gestão, com a nossa sucessora, que foi eleita também lá em Cariacica. Mas são excelentes projetos que trazem dignidade e qualificação profissional para a advocacia. Perfeito. Doutora, para a gente encerrar, né, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, não só para os advogados que nos acompanham, mas também para o público da ES Brasil, em relação a esse novo momento, essa próxima gestão que a senhora vai ter à frente agora da CAAS, e também, é claro, né, desse feito histórico mais uma vez. Queria que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso público. Bom, estou muito feliz com a confiança que nos depositaram. Recebo o nosso agradecimento, a nossa gratidão por conta da confiança depositada, não só na nossa candidatura, mas também nós, né, como mulheres e gestoras que somos. Eu quero dizer para toda a sociedade que a OAB é uma grande parceira de todo cidadão, é um grande parceiro das instituições, né, que foram criadas pela Constituição. Então, a gente tem espírito republicano e estamos podendo somar também com a sociedade. Para os advogados, de modo geral, eu quero dizer-lhes que terão, sim, a melhor gestão e o melhor mandato que já tivemos na CAAS e na OAB. Que viemos não só para marcar a história como primeiras mulheres, mas para mostrar que somos capazes, sim, de ter um olhar eficiente e um olhar de gestão humanizado para com a nossa classe. Então, muito obrigada a todos pela confiança e contem conosco também na gestão que se inicia em 2025. Muito obrigado, doutora, pela sua participação conosco aqui na ES Brasil Entrevista. E a você de casa que quer conferir essas e outras informações, acesse www.esbrasil.com.br.